Estudos para concursos, português, sobre sintaxe e oração, parte 2. Sobre os termos da integrantes, o que eu vou ler aqui? Sobre os termos integrantes da oração, complementos verbais. Os complementos verbais, que tem objeto direto, objeto indireto, núcleo do objeto, substantivo, pronome substantivo, numeral, palavra substantiva, oração. Sobre o objeto direto proporcionado, sobre o complemento nominal, sobre agente da passiva, exércitos. Esse agente da passiva, toda hora que aparece exercício, os professores comentam. Os termos acessórios da oração, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial. Eu vou marcar essas coisas aqui para tirar foto depois. Adjunto adverbial, adverbial, o aposto, o vocativo, e depois a estruturação sintática do período composto, coordenação e subordinação, sobre o período composto por coordenação, sobre a operação coordenada assindética, a oração coordenada sindética, que não sei o que é isso aqui não. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, ou seja, tipos de frases, né? Sobre explicativas, orações intercaladas ou interferentes. Sobre o período composto por subordinação. O período composto por subordinação é aquele formado por oração principal e uma ou mais orações. Tá. Operações subordinadas substantivas. Daí nelas tem as subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas, nominais. Depois orações sobre subordinadas adjetivas. Depois, para terminar com as orações subordinadas adverbiais, a classificação das orações subordinadas adverbiais, incausais, consecutivas condicionais, concessivas e conformativas. Comparativas, proporcionais, finais e temporais. Isso aqui é o final. Tudo aqui também tem umas perguntas, né? 6, 7D, 6A, 5C, 4D, 3C, 2A, 1E. Ok. Termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração são aqueles que completam o sentido de outros termos da oração e são eles: o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. Os complementos verbais são termos que completam o sentido. Opa! Complementos verbais são os termos que completam o sentido dos verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. São eles o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é aquele que integra o sentido do verbo transitivo indireto. Cara, já que aparece tantas coisas de objetos diretos e objetos indiretos, eu vou liberar isso aqui para mim. São termos que completam. O objeto direto é aquele que integra o sentido do verbo transitivo direto sem auxílio de uma preposição. Exemplo: Célia ganhou lindas joias. O objeto direto são as lindas joias. O verbo transitivo direto é ganhou. Já comprou, José comprou, ou seja, as coisas que terminam com ou são transitivos diretos, né? Já verbo comprou, José comprou um apartamento no Morumbi. Verbo transitivo direto comprou, objeto direto, aquele que integra o sentido, né? Comprou o quê? Um apartamento no Morumbi. Esse é o objeto direto. Objeto direto. O objeto indireto é aquele que integra o sentido de verbo transitivo indireto ou com o auxílio de uma preposição. Precisamos. Esse verbo aqui não sabe o que precisa, né? Precisamos, verbo transitivo indireto, ter mais dinheiro, objeto indireto. Ele visa a um emprego melhor. Ele visa a um emprego melhor. Verbo transitivo direto é visa a um emprego melhor, é o objeto indireto. Ou seja, o objeto depende do tipo de verbo, né?
Sobre o núcleo do objeto pode ser formado por substantivo, pronome substantivo, numeral, palavra substantivada ou oração. Quando é substantivo, exemplo, contamos uma nova história, objeto direto é uma nova história. O pronome com o núcleo de pronome substantivo, vou pedir algo para o jantar, objeto direto. Sob numeral, encontramos as 5 no parque. Objeto indireto. Sobre palavra substantivada, gostavam do azul do céu. Objeto indireto. E oração. Sonhei que você havia partido. Objeto direto. Fuck! Não tem nada no meu pulmão, não. Objeto direto de preposição. Há alguns casos em que o objeto direto aparece procedido de uma preposição apenas por razões estilísticas. Amar ao próximo como a si mesmo. Verbo transitivo direto, objeto direto preposicionado. Interessante. Agora sobre o complemento nominal. É o termo que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, através de uma preposição. Por obediência às leis, é o complemento nominal, deteve-se. Substantivo, obediência às leis, complemento nominal, né? Quer dizer, o complemento nominal foi explicado em várias partes do texto. É a coisa que dá mais sentido, mais explicativo, fica mais específico a coisa, né? Você é responsável adjetivo, pelos seus atos. Complemento nominal. Responderam favoravelmente, advérbio, ao meu lado, ao meu apelo. Complemento nominal. Observação: se o termo regido por uma preposição completa um verbo, é o objeto direto. Se o termo regido por uma preposição completa um nome, é complemento nominal. Suado, né? Ou seja, dependendo da preposição, completa do que completa. Se a preposição completa um verbo, uma ação, ela vira objeto indireto. Se a preposição completa um nome, ou seja, um substantivo, é um complemento nominal. Ou um adjetivo também. Sobre o agente da passiva, né, que falou dos termos integrantes. Primeira coisa dos termos integrantes, falou do complemento verbal. Falou só isso aqui, só essa coisinha pequenininha do complemento nominal. E agora vamos ver os agentes da passiva. É o elemento que pratica a ação verbal quando a oração está na voz passiva. Geral. Em geral, o agente da passiva apresenta as preposições por, pelo e de. Os ladrões, sujeito paciente, foram levados. Locução verbal, né, voz passiva, pelos policiais. O agente da passiva é pelos policiais. Exercícios. Aponte a alternativa que apresenta um objeto de indireto. É essa aqui. Dei a ela presente lindos. Ela é um objeto indireto. Vamos ver os outros. O cigarro é prejudicial à saúde. A saúde não é objeto indireto. E a saúde é eclesiástica, tá? Ouvi o canto alegre dos pássaros. Não é objeto direto. Indireto. Prefiro ficar alheio a tudo. Não é objeto indireto. Encontramos nossos amigos na faculdade. Sei lá. Próximo na oração, todos amam a Deus. Temos um objeto direto preposicionado. Eu me lembro aqui que tinha isso. Achei alguns casos em que o objeto direto aparece precedido de uma preposição apenas por razões estilísticas. Não tinha notado quando eu li, mas aqui, ou seja, o preposicionado é estilístico. No caso aqui, todos amam a Deus. O que é estilístico isso aqui? Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um exemplo de um objeto direto preposicionado. Todos amam a Deus, amar a Deus. Estilístico, hein? Confuso. Não consigo identificar por quê. Verbo intransitivo. Não. Na oração não encontrei ninguém conhecido na festa. O núcleo do objeto é a festa? Não, errei. É o ninguém. Ninguém apareceu na festa.
Ninguém é o núcleo de não encontrei ninguém conhecido. Assinale a alternativa incorreta quanto à sua classificação. As luzes foram acesas pela dona da casa. Agente da passiva. Isso aqui está errado. Pela dona da casa, isso não é bem passivo, não. O agente da passiva é o elemento com participação verbal quando a oração está na voz passiva. Isso aqui também não está na voz passiva, não faz sentido. Provei do bolo, objeto direto preposicionado. Isso aqui não foi preposicionado porque eu vou ter que ser estilizado, né? Provei do bolo não é estilizado. O incrível bolo? Bom. Próximo é o bebida venda de bebidas alcoólicas neste estabelecimento. Isso aqui é um complemento nominal. O complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo, verbo através de uma preposição. Deixa eu ver. Proibida venda de bebidas alcoólicas neste estabelecimento. Completa o sentido de um nome. Bebidas alcoólicas não faz sentido. Bebidas alcoólicas não é um complemento a um tipo de bebida ou a venda. É só uma informação extra. Não é um complemento nominal. E esse aqui é o certo, o objeto indireto. A queima de fogos foi espetacular. Direto, ainda não entendo o objeto indireto. Por último, apanhei todos os jornais que estavam na porta. Objeto direto. Isso aqui, o objeto direto é aquele que integra o sentido do verbo transitado em direto sem o auxílio de uma preposição. Todos os jornais, preposição aqui. Então, esse aqui é indireto e não direto, porque esse aqui tem preposição, né? Ainda tem mais questões, né? Eu só vou ler mais. Na verdade, eu desfazer as questões estava me dando um bom entendimento do português. Assinale a oração que apresenta um objeto direto. A resposta certa é B. Joana escreveu seu nome lentamente. Isso aqui é o objeto direto. De novo, o objeto direto é aquele que integra o sentido do verbo transitivo direto sem acento de preposição. Vamos ver os outros. Não concordo com isso. Isso aqui tem preposição? Qual é a preposição disso aqui? O com? Errado. Joana escreveu seu nome lentamente. As crianças dormem cedo. Esse aqui não tem preposição. Não, as tem preposição de as. Todos sabiam de sua decisão. De é preposição. E o navio afundou. O é preposição. Tá. Joana escreveu seu nome lentamente. Seu não é preposição? Então, esse aqui é o certo. Na frase. E quer que ela evoque a eloquência da boca de sombra. O termo eloquência funciona como um objeto direto. Eu não sei explicar. É tipo um verbo que não precisa de preposição, tá? Próximo, na oração, o timbre da vogal do ritmo da frase dão à alma a elocução. O trecho grifado é um objeto indireto. Já que esse aqui tinha a preposição a, né? A elocução, ele é um objeto. Já que tem preposição, é indireto. Ah, isso aqui é confuso. Deixa eu ver de novo o objeto indireto. É aquele que integra o sentido do verbo transitivo indireto com acento de preposição. Caraca. Ou seja, o objeto direto tem preposição, objeto indireto não tem preposição. Quer dizer, objeto direto não precisa de preposição e objeto direto indireto tem preposição. E assim eu termino as perguntas. Aqui tem um exemplo que estava na outra pergunta. Essa é a alternativa incorreta quanto a um objeto direto preposicionado. O objeto estilizado é o preposicionado, certo? Ah, então é estilizar. Agora entendi. Com esses outros exemplos aqui, eu entendi. É tipo, o objeto direto estilizado é coisa que não precisa. É uma coisa que só foi feita, né, para ser estilizado. Eu não entendi nas frases que estavam usando como exemplos, mas eu entendi nessa aqui, ó. Magoaram a ti.
Tipo, quem fala isso aqui com certeza foi usado para estilizar. Agora faz sentido para mim. Todos amam a Deus. Isso aqui é o estilizado de objeto direto preposicionado. Amo a Deus, preposicionado, né? Frasinha de efeito. Ofendeu ao Geraldo. Esse aqui eu não sei qual é o disso aqui. Onde é que está estilizado isso aqui? Bom, a resposta certa aqui incorreta quanto ao objeto direto e preposicionado é essa aqui. O ser humano clama por contato. Confuso. Próxima. Termos acessórios da oração. Termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são aqueles que acrescentam novas informações e outros termos da oração, especificando um nome ou indicando uma circunstância. O verbo são eles: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. A minha caneta tá sem tinta, fuckers! Yo little shitordo. Adjunto adnominal é o termo que vem junto a... Espera, cadê meu trequinho de ler? Leitura de apostilas. Adjunto adnominal é o termo que vem junto. Adjunto do nome adnominal para achar adjunto adnominal. Determina-se primeiramente o núcleo, a palavra principal, de um conjunto de palavras. A palavra ou palavras que acompanham o núcleo serão adjunto ou adjuntos adnominais. Exemplo, o meu amigo mandou-me um cartão interessante. O meu amigo, palavra principal do núcleo, o amigo. Palavra que acompanha o núcleo, o meu amigo. Meu, adjunto adnominal. Esse aqui é o carinha, o adjunto adnominal. O amigo, o meu amigo. Um cartão interessante. Palavra principal, cartão. Exemplo, um cartão interessante. Palavra principal, o núcleo, cartão. Palavra que acompanha o núcleo, um cartão. Palavra que adiciona, né? Adiciona ao nome, interessante, cartão interessante. Adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais podem ser expressos pelos adjetivos, água fresca, terra fértil, pelos artigos, o mundo, as ruas, pelos pronomes adjetivos, nosso tio, este lugar, muitas coisas. Quarto, pelos numerais, 2 homens, quinto ano. Pelas locuções ou expressões adjetivas introduzidas pela preposição de. Deixa eu marcar bonitinho aqui o de. Que exprimem qualidade, tipo, coisa de alguma coisa. Posse, origem ou fim ou outra especificação. Presente de rei, régio, qualidade de livro de mestre, indica o posse do livro. Livro do mestre. Adjunto adverbial. O advérbio é o advérbio ou expressão que funciona como um advérbio. Classifica-se em afirmação realmente, de afirmação, de negação, de dúvida, de tempo, de lugar, de modo, de intensidade e de companhia. De afirmação, realmente está frio. De negação, não sairei. De dúvida, talvez viaje à noite. De tempo, saiu cedo, saiu às 3 horas. De lugar, mora longe, fique daqui. Aqui, longe. De modo, escreve devagar, lê bem. Escreve devagar, lê bem. De intensidade, corre bastante, estuda muito. De companhia, passeia com os pais, trabalha com um amigo. Exemplo, não serei substituído por um trapaceiro. O avião decolou bem rapidamente e Paulo é muito vagaroso. Né? Próxima página. Ai, eu tô cansado. Quer dizer, tem tanta coisa aqui, vai dar uns 50 minutos se eu ler só tudo, se ficar comentando toda a coisa que eu fico comentando e tentando entender. Então eu vou ler sem comentários, né? Vou no modo burro. Aposto, mas eu vou anotar aqui as coisinhas que eu quero recortar. Aposto. Aposto é uma palavra ou expressão que explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo de oração. Exemplos das Amazonas do rio Caudaloso. Através da grande região, explica o que é o Amazonas. Conquistaram a Lua, satélite da Terra. Explica o que é a Lua. O autor do romance, Machado de Assis, ficou famoso. Explica quem foi o autor do romance. Agora, sobre vocativos. Vocativos é o chamamento. Pode se referir a pessoas e animais e entidades sobrenaturais. Vocativo é um termo à parte e não pertence à estrutura da oração, por isso não se anexa nem ao sujeito e nem ao predicado. Exemplo, não faça isso, menina. João, vírgula. Quer dizer, esses tecos aqui estão separados por vírgulas. Todos esses vocativos estão separados por vírgulas. Então só dá para entender se você entender que tem que ser o trequinho. É tipo uma coisa, um nome e um treco, que normalmente pensaria que seria um sujeito, mas não, eles são separados.
usando sempre para se referir a alguma coisa. No caso aqui, está usando não faça isso, menina. Está referindo a alguma menina, mas não sabe qual menina. Mas quer dizer, nem importa se não saber qual é a menina, né? João está referindo-se a um João. Dê-me o seu livro. Saia daí, Lulu. E Deus, vinde ao meu auxílio. Todos esses tecos estão separados por vírgulas para se referirem a alguma coisa. Aqui, exercícios. Crianças está na hora de dormir. A frase. O vocábulo destacado é crianças. Crianças é um vocativo. Ou seja, está se referindo a crianças. Também dá para perceber por causa que nesse texto aqui está escrito crianças separado por vírgula, separando para referenciar as crianças. Legal. Amélia assumirá a presidência da empresa por uma semana. Por uma semana está destacado. Foi indicada por um conselho administrativo. Por um conselho administrativo está destacado. Os termos destacados analisam respectivamente como, ou seja, tem que separar o por uma semana e por um conselho administrativo. Quer dizer, se falar aqui da expressão que explica ou esclarece alguma coisa, tipo por quanto tempo e aqui o conselho. Bom, vamos ver qual é a resposta certa. É o adjunto adverbial e o agente da passiva. Ou seja, eu não estava errado, eu estava totalmente errado. Por uma semana é um adjunto adverbial e agente da e por um conselho administrativo é um agente da passiva. Tem que ver de novo aquelas coisinhas lá. Terceira, em todas as orações o termo está analisado corretamente, exceto um. Daí aqui tem aposto, vocativo, adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto adverbial de lugar. Vamos ver, a resposta certa é C. Nunca a vi. Adjunto adnominal. O que está destacado é o a. O preposição a. Nunca a vi tão magra. Adjunto adnominal. A de havia, vi uma pessoa. Tá. Comprarei o lanche na cantina da escola. Adjunto adverbial de lugar. Na cantina da escola. Por que isso aqui não é um adjunto de lugar? Eu não vou testar essas outras aqui. Próxima. Um dia todos os meus bens ficarão com Oswaldo, meu primogênito. O termo destacado é primogênito é um treco, é um aposto. Aposto é uma palavra que expressa ou explica, ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Meu primogênito. Interessante. 22 minutos só para ler isso aqui, né? A estrutura sintática do período composto. Coordenação e subordinação. No período composto sinteticamente estruturado, as orações se relacionam por meio de dois processos básicos: a coordenação e a subordinação. A ordem normal das orações que formam um período composto é a oração subordinada vem após a principal, já que aquela funciona como um termo desta. Nas frases em que não há dependência sintática entre as orações, ou seja, nos períodos formados por orações coordenadas, o que vai determinar a ordem da frase são as relações lógicas e ou cronológicas que há entre os elementos dessas frases. O período composto por coordenação. O período composto por coordenação é formado por orações coordenadas, isto é, orações independentes. Há dois tipos: a oração coordenada sintética e a oração coordenada sindética. A oração coordenada assindética é aquela que não vem introduzida por conjunções, mas geralmente por vírgula. Chegou, vírgula, tomou café, vírgula, foi dormir. Vim, vi, venci. Vim, vírgula, vi, vírgula, venci. Interessante. Só a separação de vírgulas é sindética. Hein? Oração coordenada sindética é aquela que vem introduzida por conjunções. Fui ao banco, daí né? Conversei com a gerente. Paula estuda muito, mas não aprende. As orações coordenadas sindéticas classificam-se de acordo com as ideias que expressam. Aditivas, pode ser aditivas ou adversativas, ou alternativas, ou conclusivas, e acho que tem muito mais. Na oração coordenada sindética aditiva, ela exprime uma ideia de soma, adição. O médico não vem nem telefonou. O empregado chegou e começou a trabalhar. Eu não entendi o nem. As principais construções são o e, o nem, o mas e também. E, nem, mas também. Sobre as adversativas, exprime uma oposição em relação à ideia anterior. Tomou remédio, mas não sarou. Vou ao banco, porém voltarei logo. Porém aparece muitas vezes, mas ele não é sobre essas coisas de adversativas, né? Principais conjunções, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto.
Todas essas frasinhas aqui, elas aparecem várias vezes nas perguntas quando eles perguntam qual é o sentido da palavra destacada. Daí a palavra destacada normalmente é um mas, um porém, um todavia, um contudo, um entretanto e no entanto. E daí eles perguntam o que estava querendo dizer. Normalmente é oposição, né? Alternativas exprimem a ideia de alternância, da escolha ou da exclusão. Ou o Brasil vence ou será desclassificado. Ora trabalha, ora estuda. Principais conjunções: ou, ora, quer, já, seja. Conclusivas exprimem uma conclusão. Estou ouvindo barulho, portanto há alguém na casa. Deve ter chovido, logo não saíram da casa. Principais conjunções: logo, portanto, então, pois, posposto e ao pois, quer dizer. Todas essas coisas são pospostas ao verbo. No caso aqui, barulho é o verbo, portanto é o oração coordenada sintética. Quer dizer, é a conjunção. E logo, chovido, logo, resultado, né? Esse aqui também tem um monte de perguntas. Ih, meu cartão de leitura caiu, droga. Cadê meu cartão? Daí tem explicativas, exprime a ideia de justificativa de explicação em relação à oração anterior. Deve ter chovido, pois o chão está molhado. Dei-lhe um presente porque era seu aniversário. Principais conjunções: que, porque e pois, para explicar as coisas. Observação: a conjunção e pode ter um valor adversativo também. Ele a ama e não demonstra. Ele a ama, mas não demonstra. A conjunção mais pode ter valor aditivo. Ela é muito mais bonita, mais inteligente. Ela é muito bonita, mais inteligente. Ela é muito bonita e inteligente. Oração intercaladas ou interferentes. Antes das últimas perguntas. São aquelas que vêm entre termos de uma outra oração para fazer o esclarecimento de uma situação. Fugitivos comentam os polícias já foi resgatar o policial e os comentaram os policiais já foram resgatados. Observação: as orações intercaladas vêm sempre entre vírgulas ou travessões e aparecem frequentemente com os verbos continuar, dizer, exclamar, comentar, etc. Agora exercícios. No período ande depressa que já está escurecendo marcado. A oração em destaque da oração coordenada sintética é explicativa, né? Que já está escurecendo. Não entendi. A ponte alternativa em que ocorre uma oração coordenada sintética conclusiva. Era aqui. São idosos, merecem, pois. Conclusiva, pois, o nosso respeito. Deixa eu ver. Entre porque vai começar a chover. Porque explicativa. Ou você conversa ou você presta atenção à aula. O ou e ou, né? Ou era o de... Era aquele que usou um termo de futebol, né? Ou ganha o jogo ou perde. Esqueci. Um avô sorriu e passou a mão na cabeça do neto. E, adição. Tenha calma que a febre vai diminuir. Que a febre... Não sei. Assinar a alternativa incorreta quanto à classificação do termo em destaque. Ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. Pois, oração coordenada conclusiva. Conclusão, pois, certo. Eu tinha que escolher a errada, né? Nosso amigo não apareceu, nem mandou notícias, nem negação ou adjetiva. Quer dizer, até o nem estava com adjetiva, mas eu não entendo por quê. Então, aqui, está escrito aqui, oração coordenativa adjetiva, então tá certo. Esse aqui é o errado. Ele era feliz, porém vivia só. Porém, aqui está falando oração coordenativa explicativa. Errado, isso aqui é de conclusão. Eu trouxe o livro, pois ele não leu. Operação coordenativa, quer dizer, o livro, mas ele não leu. Mas adversativa, né? Falou que o mas pode ser adjetivo ou adversativo. Está sorrindo, logo é conclusiva. Logo estava apreciando a cena. Legal. A alternativa em que a conjunção aditiva tem valor adversativo.
A opção é todos estão preparados para ir à praia e choveu. Adversativo. Aqui o E pode ser adversativo, né? E choveu, normalmente é adição, mas aqui está falando E choveu, porque foi contrário ao que estava querendo, né? Todos estavam preparados a ir à praia. Assinar a alteração coordenada alternativa. Alternativa, nem lembro disso aqui. Onde é que eu vi isso? Quer faça sol, quer chova, irei ao meu encontro. A alternativa é aquela que era dividida em um monte de vírgulas, né? Quer faça sol, aquele o irei, vi, venci. Quer faça sol, quer chova, irei ao seu encontro. A ponte alternativa incorreta contra a classificação do termo em destaque. A incorreta é continue cantando, pois você tem muito talento. O pois está sendo usado como conclusiva, mas só que aqui ele está sendo usado pois você tem muito talento, ele está explicando. Continue cantando, você tem muito talento. Daí a certa era correu muito, mas chegou atrasado. O contrário, isso aqui, chegou atrasado, é a adversativa. Esperei sentado ou você se cansa. A sintética, nem sei o que é a sintética. Oração intercalada, comentou o amigo. Também não sei o que é isso, não lembro. As orações intercaladas são aqui do lado, né, da treco, né? Orações intercaladas ou interferentes são aquelas que vêm entre os termos de uma de outra oração para fazer um esclarecimento de uma situação. O exemplo aqui, ó, o fugitivo, vírgula, comentaram os policiais, já foi resgatado. Próxima no período que foram... No período, não foram à reunião, não justifica a ausência. Olha, isso aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar, uma oração intercalada, né? Deixa eu ver se está certo. É uma coordenativa sintética aditiva. Errado, isso aqui não está entre vírgulas não, eu que li errado. A oração coordenada sintética explicativa vem depressa que o tempo urge. Explicação de tempo urgir. Porque você tem que ir depressa, né? Depressa. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa. Tilva. Tipo, eu coloco um L só para falar com cebolinha, mas não uso R, não. Incoleta quanto a coordenada sintética conclusiva. Quase solia. Logo, quer dizer, vamos lá. Se com chuva é perigoso trafegar nessa estrada, pois os buracos ficam encobertos pela água. Eu quero colocar ela em tudo para falar com o cebolinha, mas só que tá errado, né? Isso aqui tá errado. Próximo textinho, próximo texto. Acabei cortando no lugar errado. Cortei de novo no lugar errado. Já deu 34 minutos. Faltam 2 páginas. Sobre o período composto subordinado. Não, vai. Eu vou parar aqui e vou terminar na próxima vídeo.